Olá, que Deus abençoe grandemente a tua vida, que o Espírito Santo possa ser com cada um de nós nesse domingo maravilhoso, sendo hoje dia 30 de maio de 2021. Hoje eu quero trazer o seguinte tema no vídeo: falsidade, o abraço de Satanás. Pois bem, falsidade nada menos, nada mais é do que o abraço do diabo na pessoa. Nós temos que estar muito atentos para não ser entrelaçado com as armadilhas astutas que Satanás tem preparado, arquitetado, elaborado de forma cautelosa contra a minha vida e a sua vida. Dentro da igreja, não sei se você já foi vítima de falsidade ou de fofoca ou de calúnia, qualquer tipo de coisa, qualquer coisa desse gênero, né, que trata-se das coisas malignas. Isso acontece dentro e fora da igreja. É por isso que você que serve a Deus tem que ter o máximo de cuidado para não cair nesse tipo de falsidade. Tem que estar atento para não cair nessa armadilha que Satanás ele tem afastado muitas pessoas dos caminhos do Senhor Jesus, porque tem usado outras pessoas e através delas tem levado a falsidade tem abraçado muitas pessoas. É por isso que eu citei no princípio falsidade, o abraço de Satanás. Porque depois que ele abraça uma pessoa, ele segura mais tão forte que ele não quer soltar, ele não quer largar. Porque é uma grande dificuldade para o diabo desviar alguém dos caminhos do Senhor. A pessoa às vezes falha, ela peca, tudo, mas ela permanece ali buscando, né? Se arrependendo, Deus a perdoa e ela se levanta. Ele tem lutado incansavelmente para derrubar a mim e a você que serve a Deus. E se você não serve a Deus, não tem conhecimento da verdade, provavelmente também você já foi vítima de falsidade na tua casa, com teus parentes. Mas hoje eu quero te dar uma palavra de fé para que você possa superar esse tipo de problema na tua vida, a saber, a falsidade dos parentes ou dos próprios irmãos ali em Cristo Jesus. Primeiro eu quero te dizer que pessoa falsa, ela prejudica a si mesma. É uma questão de tempo, ela mesma vai tropeçar, ela mesma vai cair. Só basta você permanecer na fé, não esperando que ela caia, não, isso não, porque seria maldade da sua parte ou da minha parte desejar o mal para alguém. Mas você vai ver aquela pessoa tropeçando depois e amanhã, caso isso venha acontecer, se você ainda estiver próximo dela, você vai poder ajudar. Porque muitas são as pessoas que têm tentado nos prejudicar todos os dias, dentro e fora da igreja. Mas dói muito mais quando é dentro da igreja, que é justamente o propósito de Satanás, não ser falso com a pessoa que está lá fora, vivendo no erro, na prática já do engano. Não, esse não é o objetivo dele. O objetivo de Satanás de abraçar alguém é justamente aquele alguém que está servindo a Deus, levando até aquela pessoa uma certa falsidade. Isso tentaram fazer com o Senhor Jesus Cristo muitas vezes. Os escribas, os fariseus, como ele vai falar, né, hipócritas, né, pessoas falsas que diziam que eram, como eu posso explicar, faziam a lei, obedeciam a lei, mas não obedeciam. E foram falsos com o Senhor Jesus muitas vezes, mesmo sendo ali escribas, pessoas que eram doutores da lei, rabis, pessoas que tinham conhecimento dentro da Torá, conheciam a fundo a Torá, né, a Torá de Deus, que é a lei de Deus, traduzindo aqui, é a lei de Deus, eles conheciam, mas não obedeciam tal lei. Amarravam aí fardos pesados, mas não tinham coragem de mover sequer com o dedo, e o povo sofria e perecia. O Senhor Jesus, na sua grande missão, ele veio com o seguinte propósito: justamente fazer com que isso viesse cair por terra, que essa falsidade ela viesse a acabar, e as pessoas de fato e de verdade viessem viver conforme a Torá de Deus. E pensando nisso, eu separei aqui 2 versículos para passar para você nesse domingo, dia 30 de maio. Primeiro eu quero que você vá comigo lá em Mateus capítulo 22, no versículo 15 em diante a gente vai ler. Eu não sei se você se recorda acerca do evento, do tributo ali de César, onde o Senhor Jesus fala aqui: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu vou ler essa passagem porque ela é bem, como posso explicar? Tem alguns detalhes que seria bom que nós
víssemos juntos, tá bom? Mas vamos lá no 15 vai dizer o seguinte, preste atenção, a falsidade que eles tinham. Isso acontece muitas vezes dentro da igreja. É isso que eu quero que você filtre. Faça essa filtragem nesse momento. Se de repente não aconteceu isso já com você, e que você saiba se prevenir desse abraço de Satanás. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Então eles se afastaram, os fariseus, fizeram aquele montinho ali e falaram, olha, nós vamos pegar ele ali alguma palavra, vamos pensar, vamos arquitetar, vamos analisar, vamos ver na Torá o que está escrito, tal, para a gente poder pegar ele na própria palavra, na própria Torá, na própria lei. Aí eles bolaram o esquema e fizeram o seguinte, e enviaram-lhe os seus discípulos, pegou os discípulos ali deles, né, dos fariseus, e com os herodianos, dois tipos de pessoas, fariseu e os herodianos, pessoas que eram contraditórias no sentido ao tributo, por isso que eles tinham a certeza que iriam pegar o Senhor Jesus. Mas olha só que palavras astutas e maliciosas que eles usaram contra o Senhor Jesus Cristo. Vai filtrando, tá? Vai filtrando aí. Dizendo, mestre, primeiro, chamou ele de mestre. Já começou a bajular. Mestre, ou seja, ele procurou crescer o Senhor Jesus. Mas sabemos que ele é Deus, lógico, ele não precisa disso. Mestre, ou seja, já falou, o Senhor sabe das coisas. Ele sabe, então tentou fazer ele crescer, se crescer. Bem sabemos que és verdadeiro. Ou seja, olha, mestre, nós sabemos que o Senhor é homem de verdade, que o Senhor é homem justo, o Senhor não é homem que se envolve com coisas erradas. Nós temos visto que o Senhor realmente é uma pessoa ali de Deus, é uma pessoa que conhece a verdade, é uma pessoa que conhece a fundo a Torá de Deus. Aí ele continua dizendo o seguinte, mestre, és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus. Olha lá, tentando pegar, tentando fisgar o Senhor Jesus ali, conforme a sua jogada, a astúcia de Satanás ali, através desses homens. Segundo a verdade. Prosseguindo. E de ninguém se te dá, porque não olha a aparência dos homens. Está pondo o Senhor Jesus lá em cima. Ele está ali, em outras palavras, ele está fazendo com que o Senhor Jesus se encha. Que o Senhor, tipo, você bate no peito, eu sou o cara, eu estou sendo elogiado. Mas o Senhor Jesus não dá bola para isso. E nós também não temos que dar bola para dentro da igreja. Nós temos que ficar atentos com essas coisas. Palavras de elogio. Temos que ficar atentos e filtrar, saber se vem de Deus ou se não. Geralmente Deus fala contigo sozinho. Ele vai falar que Ele é contigo. Ele vai te usar. Deus é assim. Deus não precisa, na verdade, de ninguém que venha falar que você é de Deus. Mas se alguém falar que você, de repente, é de Deus, não tem problema nenhum. Contanto que você transmita essa glória para Deus e não tome ela para si, porque isso não faz bem. Dizem-nos, pois, olá, o Senhor é de Deus, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo. Então, já que o Senhor é tudo isso que nós falamos, que o Senhor é tudo isso, então fala o seguinte, responde para nós agora. Havia dois povos diferentes, onde havia contradição entre os dois em relação aos tributos. Então, vamos ver só a jogada aqui do Satanás tentando abraçar o Senhor Jesus. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? O Senhor Jesus e dois povos pensaram o seguinte, olha, nós agora agarra ele. Satanás, eu pego, eu vou exterminá-lo, eu vou destruí-lo. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, o Senhor Jesus estava em espírito. Então, para que eu possa conhecer a malícia daquele que de repente está com inveja de mim, quer me prejudicar, às vezes até contando fofoca ali para o pastor da minha pessoa, da minha igreja onde eu congrego. Eu, por exemplo, congrego em uma igreja, tem um pastor lá naquela igreja onde eu congrego ali que tem procurado dar a sua vida para ajudar a igreja ali, ajudar os membros, né? O pessoal da igreja ali. Então, olha, eles jogaram o Senhor Jesus lá em cima, depois vieram com malícia. Foram palavras maliciosas. E nós temos que estar atentos a essas palavras para não ser abraçado pelas armadilhas de Satanás, para não ser abraçado pelo diabo. Porque depois que ele abraça, meu amigo, a ideia dele é abraçar para te jogar no chão e te pisar no pescoço e não deixar você se levantar mais. Então nós temos que estar atentos a essas coisas, não dar ouvido a essas certas palavras que aparentemente parecem às vezes ser de elogio,
Temos que estar atento. Se você verifica se é de Deus mesmo, a pessoa, não, te dou os parabéns, porque você realmente é pessoa de Deus, tal. Você é de Deus, seja abençoado em nome de Jesus. Ou seja, é diferente do que ficar bajulado aqui. Mestre, o senhor é isso, o senhor é aquilo lá. E aí ele, conhecendo o coração e a sua malícia, disse: por que me experimentais? Hipócritas, falsos. Vocês estão tentando me derrubar, em outras palavras. Vocês acreditam que eu vou cair nessa ladainha de vocês? Nesse abraço que vocês querem me dar falsamente? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um denário e lhe disse-lhes: de quem é esta esfinge? E esta inscrição? Disseram: de César. Então ele lhe disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu não vou falar sobre isso aqui, sobre o significado desse tributo. Tem um vídeo aqui. Eu vou deixar aqui em cima o vídeo, acho que é do lado esquerdo ou direito, acho que é aqui do lado direito, se eu não me engano, do celular. É o teu vídeo, do teu computador, uma coisa desse tipo que você for acessar. Eu vou deixar aqui, tá? Falando sobre isso. Eu tenho um vídeo explicando aqui um pouco melhor sobre esse tributo aqui, se Jesus está falando acerca de dinheiro ou não, tá bom? Depois você assiste e vai ver com mais riqueza de detalhes sobre isso. Eu quero falar sobre a malícia. Olha só a malícia desse pessoal aqui. Olha só a hipocrisia, olha só a falsidade. Eles queriam pegar o Senhor Jesus na falsidade. E quantas não são as pessoas que de repente tentaram já ser falsos, puxar o teu tapete dentro da igreja? Isso fora também da igreja, de repente da empresa, tentaram te prejudicar para que você viesse ser demitido. Mas você que é servo de Deus, entenda uma coisa: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ainda que pessoas se levantem contra você, seja falsa e consiga te prejudicar, entenda uma coisa: tudo, absolutamente tudo, coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que servem a Deus, daqueles que se entregaram para Deus. Porque essas pessoas, elas se destroem a si mesmas. Ou elas se consertam, ou elas se destroem. Não dê ouvido à voz do diabo, não queira amizade com o diabo, não queira andar de mão dada ou abraçado com Satanás. Porque é o que o diabo quer, te abraçar e destruir a tua vida, destruir a minha vida e fazer de nós uma vergonha nos caminhos do Senhor. É isso que ele quer. Primeiro ele derruba, aí depois isso dentro da igreja acontece. Ele arma toda aquela parafernália, toda aquela armadilha, ele derruba com uma falsidade, com um montinho que ele organizou contra você. Você se chateia, aceitou a ideia daquele montinho, aceitou aquela falsidade, porque o problema que você caiu não foi porque as pessoas foram falsas com você ou comigo. Eu caí porque eu dei trela àquela falsidade. Então, eles só armaram, eu caí só. Porque eu dei ouvido. Eu tinha que ser surdo a estas coisas. Tinha que ser que nem o sapinho surdo, né? Uma história que eu acho que eu contei em algum vídeo meu, eu contei sobre essa história do sapinho surdo aqui. Não me lembro mais, mas eu devo ter contado já. Eu tenho que ser surdo para essas coisas. E não dar trela a isso, porque depois que eu caio, aquele mesmo que me derrubou dentro da igreja, ele vai lá na minha casa bater palma e falar: o Edinaldo, puxa, eu estou vendo que você está afastado ali. Foi ele que me derrubou. Foi ele mesmo que armou um montinho para mim, só um exemplo, tá, pessoal? Que armou um montinho para mim, que criou aquela fofoca, aquela inimizade, aquela falsidade que criou, mas depois ele vai lá na minha casa. Eu estou afastado, ele vai lá. E aí chega lá: o Edinaldo, puxa, assim, aí quer te trazer para a igreja de novo. Você não vai porque você está chateado com ele, está revoltado com ele, você ainda está guardando mágoa, coisa que não poderia fazer, coisa que você não poderia aceitar e nem dar trela para aquilo que foi armado contra você. Então você tem que estar revestido com a armadura de Deus, como vai estar falando ali em Efésios capítulo 6, versículo 11 em diante, vai estar falando um pouco acerca disso. Então eu tenho que estar pronto, revestido com a armadura de Deus, para que esses dardos inflamados, quando ele vem em direção a mim, eu possa rebater, eu possa ter a espada, sabe, que defende tudo. Eu posso ter a palavra para poder me defender disso. Atira de lá, atira de cá, eu vou me defendendo daqui e de lá e não deixo nada me atingir. Eu tenho que estar revestido com a couraça da justiça. Eu tenho que estar com o meu escudo pronto para poder repreender esse mal que vem de contra a minha vida. Aí lá em Provérbios, no capítulo 11, versículo 3, mas vamos ler do 1 em diante. Fala o seguinte: uma balança falsificada é uma abominação para o Eterno, mas pesos corretos atendem seu desejo. Quando domina o orgulho,
ocorre a vergonha, mas com a donestia se instala a sabedoria. Aí no 3, que é o foco. A inocência do homem correto o guia, mas a distorção dos traiçoeiros os destrói. A inocência do homem correto os guia. O que é a inocência? É você andar com sinceridade diante de Deus. Sem maldade, sem pensar em prejudicar ninguém, andando reto segundo aquilo que Deus determinara que nós viéssemos andar nessa inocência como uma criança, sem guardar mágoa, sem guardar malícia, para que não venhamos fazer parte também daquele povo falso, para que não venhamos estar no meio ali da roda dos escarnecedores lá de Salmos capítulo 1, que nós venhamos estar sempre ali do lado de Deus, com o coração alegre, humilde, para que nós não venhamos cair e não dar ouvido às palavras falsas que Satanás tem tentado todos os dias nos destruir. Seja em nossa casa, muitas vezes acontece, que se não tem parente que não é convertido, e às vezes até está indo na igreja, mas não é convertido, tá? Seja no trabalho, pessoas querem puxar o tapete, como eu falei agora há pouco, na igreja com teus irmãos, aparentemente em Cristo Jesus falando, e às vezes aquele irmão, ele é usado pelo mal e nem percebe às vezes, só que você tem que estar bem para poder perceber que ele está sendo usado pelo mal, de repente até ajudá-lo. Essa é uma grande realidade, para que ele não se destrua, porque se eu ando na inocência, se eu ando dentro da lei, se eu ando segundo o mandamento de Deus, eu vou prevalecer e vou ficar de pé, porque eu não vou guardar nada no meu coração. E se aquela pessoa que quer me prejudicar, quer me destruir, de alguma forma, fazendo fofoca de mim, montinho, como eu falei, ela vai tropeçar e vai cair. E se você é uma pessoa de Deus que consegue filtrar essas coisas, não deixando ser abraçado pelo diabo, por essas picuinhas, por essas palavras negativas que têm o poder tão somente de destruir, isso é como câncer, corrói até os ossos, destrói a pessoa. Destrói os dois lados, tanto aquele que toma para si, sabe, aquela falsidade, como aquele também que lançou a falsidade, ou seja, é uma destruição total, um abismo, ele puxa o outro. Então eu tenho que estar bem, sabe, espiritualmente, para poder identificar, para poder filtrar, passar na peneira, tudo isso e reter, para que eu possa então de repente ajudar o meu irmãozinho de fé que está necessitando. Nós não temos que largar as pessoas e largar de lado porque aparentemente ela está suja. Você tem que ajudar. Porque se você não ajuda, você está negando ao Senhor Jesus por não ajudar aquele que necessita de ajuda. Você não peca só o fato de você não obedecer a Deus, no caso de andar no pecado. Você não pega só dessa forma. O fato de você não ajudar também pessoas que necessitam, você acaba cometendo inflação também diante de Deus. Você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para ser blindado contra a fofoca, contra as armadilhas do diabo. Nós fomos chamados para isso, para ganhar almas para o reino de Deus. E é isso que nós temos que fazer. Eu espero que você tenha entendido e que, de repente, esse vídeo tenha ajudado você em alguma coisa. Algo tão simples, básico, aparentemente, mas com certeza tem pessoas que necessitam desse tipo de coisa, dessa blindagem. E essa blindagem está no Espírito Santo. É Ele que vai te fortalecer, Ele que vai blindar a tua e a minha vida contra essas armadilhas do diabo, contra esses abraços que Satanás tem preparado para abraçar a mim e a você. Ele não desiste, tá? Hoje eu tenho uns 15 anos que sirvo a Deus, por aí acredito eu, né? Ou até mais, eu não sei o certo, não me recordo. E até o dia de hoje, ele não desistiu de mim. E ele não vai desistir. Se daqui a 20 anos eu tivesse vindo a Deus ainda, daqui a 30 anos, ele não vai desistir de mim. Porque ele veio com esse propósito. O propósito dele é esse, é de fazer com que as pessoas desistam dos caminhos do Senhor Jesus para que ele possa dar aquele abraço satânico bem apertado na pessoa e destruir aquela pessoa. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até amanhã aí com mais um vídeo no canal Falando com Deus. Deus abençoe.